Oi pessoal, aqui é o Ada e como vocês viram aí no título, hoje a gente vai fazer o vídeo da dupla mais amada de Skibidi Toilet, o Dark Speakman e o Plungeman, todas as aparições dele na série. Então talvez esse vídeo vai ficar um pouco grande, mas assiste até o final. Aí também deixa o like. Onde a primeira aparição do Plungeman na série foi no episódio 43 de Skibidi Toilet, onde ele tá sentado em uma privadinha, onde ele pegou seu desentupidor pra enfrentar aquela onda de Skibidis, enquanto os TV-Mans decidiam abandonar eles. Onde a próxima aparição do Plungeman foi no episódio 45 de Skibidi Toilet, onde ele tá observando a batalha entre Titã Speakman corrompido versus Titã Cinemaman. Onde no episódio 48 de Skibidi Toilet ele vai enfrentar aquela onda de Skibidis, onde facilmente ele consegue destruir aquela onda de Skibidis, mas aparece aquele jetpack e serra Skibidi Toilet. Por sorte ele consegue agachar antes daquele Skibidi pegar ele. Onde a próxima aparição dele na série foi no episódio 50 de Skibidi Toilet, enfrentar aquela onda de Skibidis. E uma curiosidade, sabia que o episódio 50 de Skibidi Toilet tem o shorts mais famoso de Skibidi Toilet, tirando os da própria série oficial? É essa edit do Plungeman com 21 milhões de visualizações. Onde a próxima aparição do Plungeman foi no episódio 51 de Skibidi Toilet a enfrentar todos aqueles Skibidis mísseis. No episódio 52 de Skibidi Toilet ele mata esse Skibidi açougueiro, porque eu apelidei ele desse jeito. Onde facilmente ele consegue empurrar o corpo daquele Skibidi. Onde a câmera Woman dá um like pra ele. Mas então aparece mais onda de Skibidis em volta do fogo. Mas então ele vai pra cima daqueles Skibidis. Então ele dá like pra ela. Onde no episódio 56 de Skibidi Toilet ele ganhou um jetpack para se locomover. Onde ele foi pra cima do comandante dos astros, mas eu acho que nessa época o comandante dos astros ainda não era comandante. Onde ele aparece no episódio 55 de Skibidi Toilet em cima de um monte de Skibidis. Onde ele aparece no episódio 57 de Skibidi Toilet a ver se conseguia desinfectar o Titan Speakman, mas o plano dele não deu muito certo. O Titan Speakman consegue esmagar ele e jogar no chão. Mas no final do episódio 57 de Skibidi Toilet ele foi resgatado. Mas então no episódio 63 de Skibidi Toilet ele enfrenta aqueles Skibidis. Facilmente com a sua nova atualização ele consegue derrotar o Berserk. Onde nessa versão dele ele ganha a privada do Glitch Toilet com alguns upgrades que ele consegue controlar. Ele tem 4 desentupidores que pode usar, tipo de garras eu acho, uma armadura. Onde ele consegue controlar facilmente a privada do Glitch Toilet. Onde também ele dá um dedo pro Luke Cameraman por ter zombado dele porque tá na privada. Onde no episódio 66 de Skibidi Toilet o Plungeman consegue derrotar esse Strider Laser Skibidi Toilet com sua privada. Onde ele sai da privada dele com uma pose bem épica. Onde ele faz um aperto de mão com o Dark Speakman, que depois a gente fala dele. O TV-Man manda o Plungeman embora, porque com certeza ele ia enfrentar aquela tropa de Skibidis. Onde no episódio 67 de Skibidi Toilet o Plungeman decide atacar o Skibidi Cientista a tentar ajudar o Cameraman, mas Skibidi Cientista consegue usar sua caixa de som para paralisar o Plungeman por alguns minutos. Então o cientista decide usar seu olho laser, derrubando o Plungeman no chão. Mas bem final do episódio 67 de Skibidi Toilet o Plungeman consegue entrar na base dos Skibidis para ajudar o resto do pessoal. Então um dos Cameraman de gênios decide dar um Plungeman to Plungeman. Então no final do episódio 67 o Plungeman olha pro nosso Cameraman, então decide seguir o plano do Luke Cameraman. Então no episódio 68 de Skibidi Toilet nós temos na visão do Plungeman, onde ele olha para esse portão com a cara do G-Toilet e depois olha pro Luke Cameraman. Então o Plungeman vai rapidamente usar seu Plungeman e tacar lá a cabeça de um Skibidi. E facilmente ele consegue matar esse Skibidi cientista. Onde o Plungeman se pergunta o que é isso na mão do Luke Cameraman, que é aquele dispositivo que consegue abrir qualquer porta. Então o Plungeman decide investigar aquele container que tá se mexendo sozinho, descobrindo que os Skibidis estavam fazendo alguns Skibidis kamikazes. Onde o nosso Blue Large Cameraman queria atirar naqueles Skibidis, mas o Plungeman disse que não. Então pisca uma luz verde no Plungeman aparece erro de gravação e erro de transmissão. Onde o Plungeman dá um dedo para um Skibidi engenheiro. Então o Plungeman observa o Isaac Clayton chegando mais perto, então por sorte ele consegue pular a tempo, mas o Large Cameraman não. Então o Plungeman pega a lente do Large Cameraman antes dele morrer. Então o Plungeman pega o Plungeman. Então oficialmente nós entramos no laboratório dos Skibidis. Episódio 69 de Skibidi Toilet o Plungeman estava enfrentando esse Skibidi. Facilmente o Plungeman consegue dar um chute nesse Skibidi, pegar seu desentupidor que agora tá com algumas pontas de Skibidi e obliterar esse Skibidi, esmagando a cabeça dele. Onde o Plungeman facilmente consegue derrubar esse Skibidi parasita. Então o Plungeman vai caminhando com seu desentupidor, olhando para os experimentos que o Skibidi cientista tinha feito naquele laboratório com os Skibidis. Onde ele fica olhando esses Skibidis caveiras. Então de repente uma cabeça de câmera é jogada no chão e aparece um Skibidi mutante defeituoso que consegue matar um cameraman. Onde esse Skibidi mutante é pra cima do Plungeman, mas ele consegue desviar. O Plungeman usa o Plungeman, mas o Skibidi mutante consegue pegar ele, mas o Dark Speakman vem por cima e esfaqueia a cabeça dele. E o Plungeman usa o desentupidor pra queimar a cara do Skibidi. Então o Plungeman observa o Michael Jackson matando aqueles dois speakers e sai correndo. Então o Plungeman manda o Dark Speakman esperar pra ver se a dupla de irmãos ia conseguir chegar, mas não ia dar tempo porque o Michael Jackson ia chegar a tempo. Mas então o Plungeman fica com raiva do Dark Speakman, dá 2 porradas na cara dele, depois uma na parede, danificando um pouco a caixa de som do speaker, onde ele dá o dedo pro Michael Jackson antes de sair da região. Onde ele pergunta pro Luke Cameraman por que eles não podem seguir naquela região. Então o Luke Cameraman revela que o G-Toilet estava bem ali na reunião com alguns Skibidis. Então o Plungeman observa a batalha lá fora.
câmera. Então, enquanto falta a luz, os outros cameramen junto com o Plungman decidem acender a luz. Então, eles ouvem uma batida em cima do elevador onde eles estavam. Então, acontece uma explosão e aparece um cameraman, mas na verdade era uma bomba feita por um skip de balaclava. Mas o skip de balaclava consegue capturar um dos cameramans. Então, um dos cameramans empurra o skip de balaclava para um buraco que eles tinham feito no elevador. Então, o Plungman pega a arma do cameraman. Então, eles percebem que o elevador tá caindo por causa que o skip de balaclava tinha alguns tanques de ácido. Então, o Plungman consegue ativar suas garras e conseguir subir pela parede de concreto com muita facilidade. Então, ele ainda tava com raiva do Dark Speakman, então ele empurra a mão, recusando a ajuda dele. Onde o Plungman consegue subir e ver os outros cameramans esperando eles. Então, o Plungman olha para um dos cantos do corredor, vendo um skip de soldado, observando tudo. E outro skip de soldado bem atrás deles. Então, o Plungman decide ativar um modo visão noturna para conseguir enxergar muito melhor. Mas só que a luz da base enxerga novamente, então o skip de soldado ia atirar neles, mas por sorte o Plungman consegue desviar do tiro do skip. Então, o Plungman vai seguindo o cameraman até uma espécie de depósito, onde ele fica olhando em volta o que eram essas coisas. Então, o Plungman pega um documento do skip de cientista e o Fast Toilet. Putz, quebrei a regra. Onde ele também olha esse cartaz sobre a base de Alpha Hills em 1979. Então, o Luke Cameraman apresenta um livro dos TV-Mans na base dos skips do Plungman e ele fica um pouco desapontado por alguma coisa. Mas então, o Claw Wheeler consegue jogar o Luke Cameraman pra longe. E o Claw Wheeler consegue usar a luz vermelha até hipnotizar o Plungman e o outro cameraman a se eliminar. Mas o Dark Speakman consegue empurrar o Plungman até ele não observar a tela vermelha. Então, o Plungman decide usar a lente daquele large cameraman que deu pra ele. Então, o Plungman observa o outro cameraman se eliminar. Então, o Plungman decide usar o Plungman tentar quebrar a tela daquele skip, usando uma mini arminha pra cegar o skip por um tempo. Então, o Plungman decide pegar o desentupidor e enfiar na cara do Claw Wheeler, matando ele no mesmo momento. Onde depois de um tempo, o Dark Speakman junto com o Plungman se perdoam. Mas então, o Plungman decide pegar o controle do Luke Cameraman, observando seu amigo meio que fingindo de morto, mas ele pensava que estava morto. Então, o Dark Speakman começa a pegar alguns armamentos e o Plungman decide fazer a mesma coisa, quebrando esse vidro com sua mão e conseguindo pegar um headset pra conseguir se proteger. E fazendo a mesma coisa pra conseguir pegar o jetpack pra ele conseguir usar. Então, facilmente ele consegue abrir aquela porta do portão. Então, ele pega seu desentupidor e ele usa seu jetpack pra conseguir se locomover muito melhor na base dos skips, olhando por um canto. Então, no momento que o portão abre, o Plungman e o Dark Speakman começam a ficar invisíveis. Então, o Speakman não consegue ver eles. Então, o Plungman percebe que está invisível junto com o Dark Speakman. Então, o Plungman percebe um cameraman olhando pra eles de longe. Então, o Dark Speakman chama o Plungman até logo eles enfrentarem o skip de cientista. Então, o Plungman deixa o portão do skip de cientista aberto com aquele dispositivo. Então, facilmente o Plungman consegue fechar a porta atrás dele para o skip de soldado não conseguir acertar eles. Então, facilmente o Plungman consegue desviar um dos dedos do skip de cientista, mas é acertado por outro, mas ele consegue desviar. Então, o Plungman consegue desligar o portão do skip de cientista não conseguir fugir. Então, o Plungman consegue usar seu controle para conseguir paralisar o teleporte do skip de cientista e chamar ele logo pro combate. Então, o Plungman consegue desviar do laser do skip de cientista com muita facilidade. E o Plungman ia pular em cima do skip de cientista, mas o skip de cientista consegue rebater o Plungman. Onde o Plungman pula de novo do skip de cientista, mas o skip de cientista consegue pegar ele. Onde o Plungman consegue enfiar o desentupidor no olho do skip de cientista. Então, o Plungman consegue se defender do laser do skip de cientista com a arma dele. Então, o Plungman observa seu amigo ser eliminado pelo cientista. Mas então, o Plungman observa o skip de cientista lutar com um monte de personagens diferentes. Então, o Plungman decide tirar sua lente, enquanto o cientista finalmente morre. Mas então, o Plungman vai se arrastando até seu amigo, dando um último aperto final antes dele morrer. Que vídeo triste eu fiz hoje, hein? Então, o Plungman olha pra câmera Woman. E depois ele olha pra frente e tem um erro de gravação. Então, bem de fundo, ele vê o Luke Cameraman, que ele pensava que estava morto, mas nós sabemos que o Luke Cameraman conseguiu sobreviver. Onde também perto do corpo do skip de cientista, nós temos aqueles dois gênios, que dessa vez são fantasmas de verdade. Onde os dois gênios levam o Plungman até a sala do agente secreto. Mas então o agente secreto conversa com o Plungman sobre a morte do cientista, agradecendo ele, mas falando que a ameaça maior com certeza é os Astrotollers que estavam por vir. Onde o agente secreto fala sobre os Astrotollers que são a ameaça maior para a aliança nesse momento. Mas também o agente secreto fala que precisa eliminar todas as provas que ele tá lá, e a última prova a faltar é o Plungman, que viu tudo. Então ele fala do Plungman que dessa vez ele não vai sobreviver, ao contrário das outras vezes. Mas então, de repente, o Plungman começa a pegar fogo, porque o agente secreto usou seus poderes pra matar o Plungman. Então a câmera Woman tenta ajudar, mas a TV Woman impede. Então antes do Plungman morrer, ele dá um like do Titan Cameraman, e o Titan Cameraman não entende muito o que estava acontecendo, até o fogo aparecer. Então na cena secreta do episódio 70 de Skip de Toys, todo mundo dá like no Plungman. Agora a gente tá na visão do Luke Cameraman vendo o Plungman antes dele ser eliminado pelo agente secreto. No começo do episódio 71 de Skip de Toys, nós vemos a visão do Plungman até ser cortada na hora que ele fica invisível. Onde no episódio 72 de Skip de Toys, nós também vemos a visão do Plungman pelo cameraman cientista, que dessa vez tá com seu Mega. Ficou com raiva pelo seu amigo ter morrido. Onde no episódio 72 de Skip de Toys, o cameraman diz essa frase épica:
No episódio 73 de Skibidi Toilet, nós vimos a visão da Câmara Woman sobre o Plungman. E ela tenta consolar a Speak Woman, mas não adianta muito não. Onde ela percebe que o Plungman tá começando a pegar fogo e tenta ajudar, mas a TV Woman impede. Onde nós vemos o Plungman morrer pela visão dela. Também vemos a visão dela no Plungman no episódio 57 de Skibidi Toilet, quando o Plungman morreu pela primeira vez. Também a gente viu a visão dela do Plungman do episódio 52 de Skibidi Toilet, quando eles iam enfrentar aquela armada Skibidi. Também vemos a visão dela do Plungman do episódio 38 ou 33 de Skibidi Toilet. Então no episódio 23 de Skibidi Toilet, na visão da câmera 1, a gente vê o Plungman segurando o desentupidor que ele tá sem uma perna. No episódio 14 de Skibidi Toilet, nós vimos o Plungman na versão dele 1.0. E ele dá um like na câmera 1, mas de repente aparece o Rocket de Skibidi Toilet. E o Plungman vai pra cima dele. Quem ganhou com certeza foi o Rocket, mas o Plungman pelo menos tentou, né? E em 1985 nós descobrimos que o Plungman e a Câmara Woman eram humanos. Parece que eles eram um casal. Então o Plungman vira de costas e dá um like pra nossa câmera que tava gravando tudo. Onde eles começam a fazer esse experimento que até hoje a gente não sabe o que é. Hoje nós vimos o Plungman na versão humana dele falando: Câmara Woman Cat, você está bem? Ele fala: você não parece que está bem. A Câmara Woman fala: não, eu estou bem. O Plungman pergunta: você consegue se levantar? Você estava inconsciente. Algo horrível aconteceu. Nós precisamos sair daqui o mais rápido possível. E você acha que pode ser o grande experimento? O sistema todo está sobrecarregado. Só uma coisa pode fazer isso. Não é bom. Câmara Woman fala: isso aí é sangue? Espera. Onde estão todos? O Plungman fala: ou na esquerda, eu acho que traduziu errado. Ou preso em algum lugar. Então de repente eles ouvem um barulho. A Câmara Woman pergunta: o que foi isso? O Plungman fala: olha, outra parte da instalação ainda está energizada. Veja se você consegue encontrar os outros. Tente encontrar um contrato contra a superfície. A Câmara Woman fala: e você? O Plungman fala: eu vou pra câmara de teste e descubro o que diabos aconteceu. E a Câmara Woman fala: espera. E ela fala: bora ser razoável, ok? Mas e se for perigoso? Você ouviu? Onde o Plungman fala: alguém pode estar em apuros. Não vou deixar ninguém pra trás. Eu não me importo se for perigoso ou não. A Câmara Woman fala: eu me importo. E o Plungman fala: não se preocupe, eu prometo. E ele vai na pose épica com 2 pés de cabra em cada mão. Estranhamente tem uma câmera olhando pra ele, mesmo estando sem energia. Agora de novo na visão da Câmara Woman, nós percebemos que temos o cientista e o detetive cameraman carregando o corpo do Plungman. Onde tá todo mundo olhando pra ele pra ver se tem alguma esperança de reviver o menino como antes. Lá nos laboratórios, o detetive cameraman já tá com outro cientista pra ver o corpo do Plungman. Onde ele tá todo carbonizado por causa dos fogos. De uma serra junto com o tentáculo entrar dentro do Plungman pra saber o que tava acontecendo. Mas no momento que o tentáculo junto com a serra, acontece uma energia verde que bagunça todo o sistema da aliança. E a serra e o tentáculo ficam danificados junto com outros dispositivos. Então o detetive cameraman sai. A Câmara Woman fica olhando pro corpo do Plungman que não tem mais solução. Onde no episódio 71 de Skibidi Toilet, a aliança construiu uma estátua do Plungman no meio da base. Tá todo mundo a homenagear ele. Mas infelizmente esse idiota do Hotman of Doom destruiu a estátua do Plungman. O único resquício dele, seu idiota. Onde o Dark Speakman aparece pela primeira vez no episódio 24 de Skibidi Toilet, na sua versão 1.0 dançarino. Então no episódio 63 de Skibidi Toilet, o Dark Speakman aparece na sua versão 2.0 com 2 facas e um jetpack. Mas ao contrário dos outros Speakmans, ele não ajuda os nossos cameramans. Então nosso cameraman tem que levantar por conta própria. Então ele fica olhando pro nosso cameraman e depois olha pro nosso carro campo. Então o Dark Speakman ia se preparar pra lutar contra o Berserk, mas então o Plungman aparece pra ajudar. Mas então no momento que o Berserk se levanta, o Dark Speakman ia se preparar pra lutar contra ele, mas então chega o Large Speakman e mata ele. No episódio 66 de Skibidi Toilet, a Speak Woman junto com o Dark Speakman acertam a cabeça desse Skibidi. Então o Dark Speakman pula desse container. Então o Dark Speakman junto com o Plungman faz o aperto de mão. Então esse TV Man teleporta o Dark Speakman até a base TV. Então o Dark Speakman aparece dentro da base TV junto com os outros. Então no final do episódio 67 de Skibidi Toilet, o Dark Speakman aparece dentro da base dos Skibidis pra enfrentar o resto. Então o Dark Speakman se prepara para qualquer coisa que estava vindo da base dos Skibidis. Então no episódio 68 de Skibidi Toilet, o Dark Speakman aparece do lado do Blue Cameraman. Então bem ali no canto, o Dark Speakman vai pra cima daquele Skibidi, matando esse Skibidi esfaqueado. Mas bem aqui nesse momento, os outros junto com o Dark Speakman estavam olhando o Plungman. Então o Dark Speakman estava se escondendo do Isaac Clayton, onde ele fica um pouco triste com a morte do Blue Large Cameraman. Então no episódio 69 de Skibidi Toilet, o Dark Speakman estava matando alguns Skibidis parasitas. Ele é quase corrompido pelo Skibidi parasita, mas a sorte é que ele consegue jogar o parasita no chão. Então ele pega a faca dele de volta, do Skibidi parasita. Então o Dark Speakman vai pra cima do Skibidi esfaqueando ele. Então o Plungman decide agradecer o Dark Speakman. Então o Dark Speakman, graças ao jetpack, consegue chegar lá primeiro, onde ele pega o controle do Blue Cameraman, mas o Plungman manda ele esperar. Então o Blue Cameraman pega o controle dele de volta do Dark Speakman, mas o Plungman fica com muita raiva, empurrando o Dark Speakman para ele, dando 2 socos na cara do Dark
Speakman e depois um na parede. Então Dark Speakman fica um pouco magoado com o Plungman, então ele sai da região. Então no episódio 70 de Skibidi Toilet, o Dark Speakman junto com o Plungman junto com o outro estavam no elevador até a queda de energia acontecer, eles ficarem todo mundo no escuro. Então Dark Speakman usa suas facas para cegar esse Skibidi balaclava. Então Dark Speakman fica olhando pro Plungman. Então Dark Speakman primeiro pega o Luke cameraman, tá traz ele ali em cima e depois vai pegar o outro cameraman. Engraçado que esse cameraman foi abraçar o Dark Speakman até salvar ele. Interessante que o Dark Speakman queria ajudar o Plungman, mas o Plungman recusa a ajuda dele. Então Luke cameraman aponta para uma região para eles seguirem. Então Dark Speakman junto com os outros vão andando agachado até chegar na região, mas então a luz acontece. Então Dark Speakman chega no depósito. Então Dark Speakman empurra outro cameraman e empurra o Plungman pra salvar ele. Então Dark Speakman tava apanhando pro Skibidi, porque a luz vermelha deixa os speakers também um pouco mais fracos. Não mata, mas deixa fraco. Então Dark Speakman decide usar sua caixa de som pra atordoar o Skibidi. E ele agradece o Plungman. Então Dark Speakman vai pegar a lança, tá se preparado a lutar contra o Skibidi cientista. O Dark Speakman percebe que tá invisível, mas não liga muito, parece. Dark Speakman chama o Plungman e logo entrar no laboratório do Skibidi cientista. Então Dark Speakman consegue jogar uma lança no Skibidi cientista, mas ele é capturado pelo cientista. Então o Skibidi cientista consegue cortar o corpo do Dark Speakman ao meio. Então o resto do Dark Speakman consegue quebrar o óculos do Skibidi cientista, mas ele é atacado pra longe. Então Dark Speakman de morrer dá o dedo do Skibidi cientista, mas então ele é afetado pelo laser. Então antes de morrer o Dark Speakman aperta a mão do Plungman, mas infelizmente ele morre por causa que o laser do Skibidi cientista atravessou ele. Visão da câmera Uma, nós vimos a Speak Woman bem triste com o Dark Speakman, então talvez eles eram namorados. No design da Speak Woman parece que ela usa um colar na cabeça do Dark Speakman, como podemos ver. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo bem longo com a aparição de todos os personagens e um pouco de dublagem. Agora eu provavelmente vou fazer outro vídeo ali, então tchau.